Inxalá, nós cheguemos a ter novamente os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes e, é claro, o Ancelotti foi embora depois de ser campeão lá também, e volte o brasileiro. Do café lá fora, para mim a palavra agora aqui. Antes eu falava que eu não suportava, não suportaria treinadores, e você sabe que eu já falei isso, né, Zé? Você sabe que eu já falei isso e não minto, não mudo a minha opinião, mas tenho que ser inteligentemente o suficiente para dizer que nisso tudo tem um culpado. Nós treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores que não tem nada a ver com isso. Não estamos falando de nome, não estamos falando de nacionalidade. Estamos falando de erro nosso. Eu já parei. Eu não sou mais treinador, não sou mais atleta. Mas continuo dando a minha colaboração quando solicitado. E vocês fizeram uma coisa tão ridícula pro mundo todo que esse cara não deveria passar a vergonha que ele passou e o constrangimento de ser o Carlos Ancelotti e ex-jogador de futebol. O que esse Oswaldo fez e o Leão fez, gente, é vergonhoso. Assim, eu acho constrangedor, eu admiro a autenticidade e a coragem do Leão em bancar e falar aquilo ali na frente do Ancelotti. Mas ele trabalhou 3 vezes no Japão. Isso, é onde eu ia chegar. A gente tem vários treinadores. Deixa eu falar uma coisinha bem clara e bem direta pro Leão e pro Oswaldo de Oliveira. Os treinadores estrangeiros hoje são muito melhores que os treinadores brasileiros. Então, tem que aturar. Então, os clubes têm toda a razão de procurar treinadores fora do Brasil se a grande maioria dos treinadores brasileiros estão ultrapassados. Isso aí é o sujeito querer lacrar em cima do Carlo Ancelotti. Oswaldo de Oliveira, se enxerga, cara. Olha o seu tamanho. Você não representa absolutamente nada no futebol brasileiro, principalmente por atitudes como essa aí. Como essa que a gente acabou de ver. Constrangedor. Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira criticam a presença de treinadores estrangeiros no futebol brasileiro e adivinha quem tava lá? Carlo Ancelotti. E se liga só o que a mídia tá falando sobre, não gostou nadinha, hein? Eu queria dizer que eu me senti, como brasileiro, envergonhado no que aconteceu na CBF hoje. Acho que todos nós aqui, né? Muito. Sim, é envergonhado pela falta de educação do Leão e do Oswaldo. Por tratarem um cara... Tá aqui os títulos dele, ó. 1, 2, 3, 5 Champions. Milan, Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid. 4 vezes treinador do Clube Mundial do ano. Campeão da Alemanha. Campeão da Inglaterra. 2 vezes campeão na Espanha. 1 vez campeão na Itália. 1 vez campeão na França. 5 vezes vencedor Super Cup. 1 FIFA Continental pelo Real Madrid. 3 vezes campeão da Copa do Mundo de Clubes. Real Madrid e Milan. Vencedor da Taça da Inglaterra, Chelsea. 2 vezes vencedor da Taça da Espanha, Real Madrid. 1 vez vencedor da Taça da Itália, Milan. 2 vezes vencedor da Super Taça da Alemanha, Bayern de Munique. 1 vez vencedor da Super Taça da Itália, Milan. 2 vezes vencedor da Super Taça da Espanha. Cara, 1 vez vencedor da Super Taça da Inglaterra. E vencedor do Juventus. Eu acho que vocês fizeram com o Ancelotti hoje, se eu fosse ele, pela grana que esse cara tem, pelo nome que ele tem, porque ele é o maior treinador de todos os tempos. Não é que ele é o maior treinador hoje. Não, se juntar todos os treinadores do mundo, não chega aos pés do Ancelotti. E nós conseguimos trazer o maior treinador do mundo para a seleção brasileira num dos momentos mais tristes do futebol, que foi Rogério Caboclo, que saiu, Edinaldo, que entrou, e Edinaldo, que saiu pelas portas do fundo. E a gente trouxe o maior treinador, não foi a Itália, não foi a Espanha, não foi o México,
Não foi a França. Nós, o Brasil. E aí, vocês fizeram uma das piores coisas, uma falta de educação tremenda por um treinador do lado. Se vocês tivessem feito isso, com um treinador pinto pequeno, sabe? Treinadorzinho Zé Ruela, que nunca ganhou nada e que veio aqui roubar, como muitos treinadores vêm de fora para fazer isso. Mas aqui a gente tem um treinador que é o concurso, que é só um. É o Abel Ferreira. E o Jorge Jesus, que já foi embora. Do restante, é tudo meia colher. Para não dizer que são péssimos dos péssimos. E vocês fizeram uma coisa tão ridícula pro mundo todo, que esse cara não deveria passar a vergonha que ele passou e o constrangimento de ser o Carlos Ancelotti e ex-jogador de futebol. O que esse Oswaldo fez e o Leão fez, gente, é vergonhoso. É o que eu penso. Ô, gente, é assunto no Brasil inteiro hoje, né? Essa trozoba do Leão e uma outra que nós vamos ver daqui a pouco, do Oswaldo de Oliveira, do mestre, do grão-mestre Oswaldo de Oliveira. Primeiro, olha só a indelicadeza, a antiética e algo constrangedor que diz muito sobre essas figuras aí que estão esquecidas no futebol brasileiro. Explica muito por que esses caras não são mais lembrados. Um recalque muito grande, uma indelicadeza, algo grosseiro, né? Preconceituoso, extremamente antiético. Então, a gente vê por que esses caras não trabalham mais. Porque eles ainda estão numa época em que eles, inclusive você, Leão, estava fora do Brasil ganhando petrodólares, né? Ganhando dólares no Japão, mas vocês trabalharem, os mestres trabalharem lá, tudo bem, né? Mas treinadores muito melhores que vocês aqui, aí tá errado. Aí vem na sequência o grão-mestre, Oswaldo de Oliveira. Olha só o conteúdo grosseiro e extremamente constrangedor desse senhor. Isso aí é o sujeito querer lacrar em cima do Carlo Ancelotti. Oswaldo de Oliveira, se enxerga, cara. Olha o seu tamanho. Você não representa absolutamente nada no futebol brasileiro, principalmente por atitudes como essa aí. Como essa que a gente acabou de ver. Constrangedor. Isso que você, Oswaldo de Oliveira, e que o Leão fizeram, explica muito, muito bem o lugar que vocês ocupam hoje no futebol brasileiro, que é de absolutamente nenhum destaque. Constrangedor, isso aí explica muito, realmente, o tempo que vocês estão vivendo. Eu só lamento, pegou muito mal para vocês. Que papelão do Leão e do Oswaldo de Oliveira na frente do Ancelotti, criticando a presença dos treinadores estrangeiros no futebol brasileiro. Deixa eu falar uma coisinha bem clara e bem direta pro Leão e pro Oswaldo de Oliveira. Os treinadores estrangeiros hoje são muito melhores que os treinadores brasileiros. Então, tem que aturar. Então, os clubes têm toda a razão de procurar treinadores fora do Brasil, se a grande maioria dos treinadores brasileiros estão ultrapassados. Tirando o Felipe Luiz, que na minha opinião é uma grande promessa, vai se tornar um grande treinador. Tirando o Fernando Diniz, que é um cara que tem sua mentalidade, que muitas vezes dá errado, mas muitas vezes também dá certo, o resto dos treinadores brasileiros estão ultrapassados. E outra, eles têm que engolir que o Abel Ferreira faz uma era gigantesca no Palmeiras e é estrangeiro. Que o Jorge Jesus fez um ano mágico no Flamengo e é estrangeiro. Que o Arthur Jorge foi campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo e é estrangeiro. Então, em vez de ficarem criticando, fazendo vitimismo, reclamando que tem muito treinador estrangeiro, que os treinadores brasileiros, eles consigam se reciclar, eles consigam não ficar ultrapassados. Antes era muito viciado, né, o sistema. Um caía, entrava o outro caía, entrava o outro. Agora não. Agora os clubes descobriram que há treinadores estrangeiros com muito mais potencial, muitas vezes, do que brasileiros e até ganhando menos. Muitas vezes, então,
Papelão do Leão, papelão do Oswaldo de Oliveira. Deixaram o Ancelotti ali numa situação meio constrangedora. E só para avisar, o Carlo Ancelotti pode somar aí todos os treinadores brasileiros recentes que não vão chegar aos pés do que ele conquistou e não vão chegar aos pés do potencial dele. Diz aqui o que você achou das falas do Leão e do Oswaldo. Já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal.